Namastê, muito boa noite a todos. Vamos para mais uma quarta-feira de leitura deste livro, O Despertar da Consciência, que é de Neville Goddard. Este livro é um livro fantástico. É realmente maravilhoso esse livro. Esse livro aqui, ele traz a coletânea dos livros de Neville Goddard, e ele fala sobre a linguagem mística, sobre como a Bíblia é um livro psicológico. É o maior livro psicológico já escrito. Então, é maravilhoso esse entendimento que Neville Goddard traz para nós a respeito da linguagem da Bíblia. E hoje nós vamos começar na página 150. Já estamos no segundo livro, que é Sua Fé é Sua Fortuna. Esse livro, A Sua Fé é Sua Fortuna, ele foi escrito em 1941. Neville Goddard ele começou a escrever os livros no início do século passado. E parece uma linguagem tão atual, é como se tivesse escrito agora. É impressionante esse livro. Antes de nós começarmos a leitura, eu sempre gosto, vou primeiramente me apresentar, que eu sou a Simone Chiavoloni, eu tenho o canal Onda do Despertar no YouTube. E para quem quiser acompanhar, é só pegar aqui no descritivo que o, o meu link para você participar também ao vivo das leituras, que depois que nós terminamos a leitura, fazemos um pequeno compartilhar. A leitura ela vai durar até às 20 horas hoje, tá bom? E nós vamos começar hoje na página 150. Hoje está a Stephanie aqui, ó, a primeira vez que a Stephanie está aqui, minha sobrinha, minha afilhada maravilhosa, ela está por aqui hoje. E vamos nos conectar primeiramente com todas as pessoas presentes. Eu te vejo, Selma, te vejo, Andréia, Patrícia, Érica, Eliana, Stephanie. Eu estou aqui. E a leitura de hoje é de um capítulo que eu tive bastante resistências e acredito que alguns de vocês podem ter também essa resistência neste capítulo. Nós vamos começar no capítulo 10, é Para Aquele que Tem, página 150. Assim sendo, se atente, pois, ao que escutais, porque para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem, lhe será tirado. Está escrito em Lucas 8, versículo 18. Esse trecho, ele me deixou muito pensativa quando eu li a primeira vez. Para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Para mim foi muito profundo isso. A Bíblia é o maior livro psicológico já escrito e adverte ao homem para que ele tome conta daquilo que ele ouve e então, junto a este aviso, segue a indicação. Para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Embora muitos vejam essa afirmação como um dos mais cruéis e injustos dos ditos atribuídos a Jesus, ainda assim continua a ser uma lei justa e misericordiosa, com base no princípio imutável da expressão da vida. A ignorância do homem quanto à existência da lei não o justifica e nem o exime das suas consequências. A lei é imparcial e, portanto, não faz distinção de pessoas. O homem é avisado a ser seletivo ao que ouve e aceita como verdade. Tudo que o homem aceita como verdade deixa uma impressão em sua consciência e será, a seu tempo, usado como prova ou contestação. A audição
perceptiva é o principal meio através do qual o homem registra essas impressões. Um homem deve se disciplinar a ouvir apenas o que ele quer ouvir, não importa se os boatos ou as evidências de seus sentidos indicarem o contrário. Conforme ele condicionar a sua audição perceptiva, ele reagirá apenas àquelas impressões que ele escolher. Esta lei nunca falha. Plenamente condicionado, o homem se torna incapaz de ouvir algo diferente daquilo o que possa contribuir para o seu desejo. Deus, como você descobriu, é esta consciência incondicionada que te proporciona tudo o que você está ciente de ser. Estar ciente de ser ou de ter algo significa ser ou ter o que você está ciente de ser. Todas as coisas se baseiam sobre este princípio imutável. É impossível que algo seja diferente daquilo o que você está consciente de ser. Para aquele que tem, aquilo que ele está consciente de ser, mais será dado. Seja bom, mal ou indiferente, não importa. O homem recebe multiplicado centenas de vezes aquilo que ele está ciente de ser. Tudo aquilo que a gente está consciente de ser, a gente recebe multiplicado. Olha que incrível. Só que quando eu ouvi a primeira vez essa citação, eu achei também injusta. Eu achei um tanto injusto isso. Como que Jesus poderia ter falado algo nesse sentido? Mas, sabendo que nós somos consciência, que nós somos Deus, e que podemos manifestar aquilo que desejamos, quanto mais eu manifestar, mais será dado para mim. E quanto menos eu tiver, menos será dado. Ou o pouco que eu tenho será retirado. De acordo com essa lei imutável, para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres. Você só pode ampliar aquilo o que você está consciente de ser. Todas as coisas gravitam ao redor da consciência com a qual elas estão em sintonia. Da mesma forma, todas as coisas movem-se para longe da consciência da qual elas estão fora de sintonia. Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo. Olha que importante essa parte que vai falar aqui neste livro e no outro livro que eu estou começando a gravação, Na Ciência de Ficar Rico. Você poderia dividir igualmente toda a riqueza do mundo entre todos os homens, mas em pouco tempo, essa divisão igualitária voltaria a ser desproporcional, como originalmente. A riqueza logo encontraria o caminho de volta para os bolsos daquele de quem ela foi tirada, ao invés de se juntar ao coro daqueles que não têm, que insistem em destruir aqueles que têm. Reconheça esta lei imutável da expressão. Conscientemente, afirme-se ser como você deseja ser. Uma vez definida, com sua afirmação conscientemente estabelecida, continue nesta confiança até que a recompensa seja recebida. Tão certo como o dia segue a noite, qualquer atributo conscientemente declarado se manifestará. Assim, aquilo que para o mundo ortodoxo, adormecido, é uma lei injusta e cruel, se torna para o iluminado uma das verdades mais justas e misericordiosas já declaradas. Eu vim não para destruir, mas para cumprir. Está em Mateus 5, versículo 17. Na verdade, nada é destruído. Qualquer destruição aparente é resultado de uma mudança de consciência. A consciência sempre preenche completamente o estado em que ela habita, o estado do qual a consciência se desvincula. Parece, para aqueles não familiarizados com esta lei, ficar destruído. No entanto, isto é apenas uma preparação para o novo estado
de consciência. Afirme-se ser aquilo o que você quer que seja completamente realizado na sua vida. Nada será destruído, tudo será cumprido. Para aquele que tem, mais será dado. Aí vem mais uma forma de nós estarmos trabalhando a nossa consciência para manifestar aquilo que nós mais desejamos. A Patrícia está falando, parábola dos talentos. Isso mesmo. Maravilhoso isso. Quando eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi essa citação, eu pensei, como que Jesus poderia tirar de quem menos tem, né? Naquele momento, a minha consciência ela estava totalmente fechada. Não estava no momento que eu estou desperta hoje. Conforme eu fui lendo, eu fui entendendo mais. E quando eu li o livro, que eu vou mostrar para vocês, eu vou deixar depois disponível, quando tiver todo ele, que é A Ciência de Ficar Rico, eu consegui entender perfeitamente essa citação. Porque se a gente distribuir a riqueza como os socialistas às vezes fazem, os comunistas dividem tudo, de acordo com a consciência de cada um, aquele que é rico, aquele que mais tem, aquilo vai voltar para ele por energia, por sintonia. E ontem eu estava ouvindo algo que realmente me tocou bastante, porque nas leis herméticas, tem a lei do mentalismo, que tudo é mental. Tudo é aqui que começa. Então, a gente tem que começar primeiramente com a nossa consciência, porque por mais que, vamos falar em dinheiro, por mais que o dinheiro, o dinheiro, ele é uma nota, ele é material, ele é um papel material, ele só vem até nós por vibração, porque ele acontece primeiramente pela nossa consciência. E depois ele se materializa. Então, primeiramente, aí está dentro da lei, até das leis herméticas, de Caibalion, a lei do mentalismo. Então, primeiramente, vem do nosso trabalho interno, que é tudo de dentro para fora. Tudo que tem dentro reflete fora. Tudo que eu estou vendo, que está acontecendo na minha vida, é um reflexo daquilo que eu sinto, que eu manifesto de acordo com o que eu penso, com o que eu falo, do que eu me expresso, que eu ajo. Quando ele fala expressão, é a forma que eu estou tendo as minhas ações aqui no mundo. É a forma que eu estou me expressando mesmo, as minhas ações. Tudo que eu estou agindo aqui se manifesta. Inclusive os nossos medos. Isso vem muito de encontro com tudo que eu tenho aprendido nos últimos tempos. Então, Connie Mendes também fala que nós primeiro temos que trabalhar aqui internamente para depois manifestar fora. O Wallace Wattles também fala a mesma coisa. Então, eu acredito muito que tudo isso é manifestado de acordo com a nossa energia, com a nossa vibração. Então, é muito profundo. E aí me veio também, quando eu trabalhava numa empresa, e às vezes a gente fazia um bolão de loteria, quando estava acumulada, e uma das vezes, não vou falar empresa, porque depois vai para o YouTube, aí a esposa do presidente da empresa, ela quis entrar no bolão também, e eu nem sabia desta lei, nem sabia dessa citação ainda, e eu falei, opa, que bom, quanto mais rico tem, mais a gente tem chance de ganhar. Olha só, eu já estava com isso interno e eu nem sabia dessa citação ainda. Foi há muitos anos atrás. E a gente ganhou uma quadra que deu uma mixaria, sabe? A gente acabou jogando de novo, mas ela entrou e a gente ganhou uma quadra que deu, acho que R$600, alguma coisa assim, e a gente dividiu lá as cotas e continuamos jogando
para tentar ganhar na Mega Sena. Mas aquilo, essa energia de quanto mais rico, quanto mais tem, mais será dado, eu já tinha isso dentro de mim sem saber que existia essa citação. Olha que impressionante isso. Então, falando também um pouquinho de experiências de vida que realmente acontecem. E a gente pode perceber isso no nosso dia a dia, com as pessoas ao nosso redor. E não somente em dinheiro, mas em outras situações também. Quanto mais tem amor, mais amor tem. Quanto menos tem, mais sofrido é. É exatamente assim. No capítulo 11, agora, o simbolismo do Natal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Está em Mateus 1, versículo 23. Uma das declarações mais controversas do Novo Testamento se diz respeito à virgem concepção e o subsequente nascimento de Jesus, uma concepção feita sem o envolvimento do homem. Está escrito que a virgem concebeu um filho sem a ajuda do homem. Então, secretamente, sem esforços, deu à luz a sua concepção. Esta é a base sobre a qual repousa toda a cristandade. Se, por um lado, o mundo cristão é orientado a acreditar nessa história para que o homem creia no impossível e para poder expressar plenamente a sua grandeza, pelo outro, cientificamente, o homem acaba se inclinando a descartar a Bíblia inteira por ser irreal, porque a razão não permitirá que ele acredite que o nascimento através de uma virgem seja fisiologicamente possível. Porém, a Bíblia é uma mensagem da alma e deve ser interpretada psicologicamente, se o homem quiser descobrir a sua verdadeira simbologia. O homem deve ver essa história como um grande drama psicológico, ao invés de um relato sobre fatos reais. Neville sempre fala sobre isso, não é para a gente ver sobre a história de pessoas na Bíblia, e sim sobre um drama psicológico, sobre a consciência de cada um que escreveu cada um dos livros. Ele fala que é a consciência de cada um dos apóstolos ou das pessoas que estavam escrevendo ali, a consciência deles que estavam escrevendo, e todas levam ao mesmo caminho, levam a o Deus que ele está dentro de nós e não fora, e que nós precisamos, então, estar unindo a ele, estar vendo que somos um só com ele. É o tempo todo, em cada um dos livros da Bíblia, está dessa forma. Ao fazê-lo, ele irá descobrir que a Bíblia se baseia em uma lei que, se auto-aplicada, resultará em uma manifestação da expressão, transcendendo a realização dos seus sonhos mais sutis. Para aplicar essa lei da autoexpressão, o homem deve se desenvolver e se autodisciplinar para manter o fundamento que todas as coisas são possíveis para Deus. As principais datas destacadas no Novo Testamento, ou seja, o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, foram marcadas cronologicamente para coincidir com certos fenômenos astronômicos. Os sábios que registraram essa história notaram que, em determinadas estações do ano, alterações benéficas na Terra coincidiram com mudanças astronômicas no céu. Ao escrever esse grande drama psicológico, eles personificaram a história da alma como se fosse a biografia do homem. Baseado nessas mudanças cósmicas, eles dataram o nascimento e a ressurreição de Jesus, de forma que essas datas também comunicassem e transmitissem essas mesmas alterações benéficas, a fim de que elas também ganhassem lugar psicologicamente na consciência do homem que segue a lei. Mesmo para aqueles que não conseguem entender isso, a história do Natal é uma das mais belas histórias já contadas. Quando desvendada à luz da sua simbologia e sabedoria,
ela revela como se realiza o verdadeiro nascimento para todas as manifestações no mundo. Este nascimento virginal foi registrado como o ocorrido em 25 de dezembro, ou, como algumas sociedades o celebram, na véspera de Natal, à meia-noite, no dia 24 de dezembro. Os sábios estabeleceram essa data para marcar o nascimento de Jesus, porque ela coincide com os grandes benefícios que ocorrem na Terra, devido a uma importante mudança astronômica que ocorre no planeta. As observações astronômicas que levaram os autores dessa história a usar essas datas foram todas feitas a partir do hemisfério norte. Assim, do ponto de vista astronômico, elas são inversamente proporcionais a partir das latitudes do hemisfério sul. No entanto, como essa história foi registrada no norte, suas observações, referências e eventos nessas datas só podem ser vistas fisicamente a partir deste hemisfério. O homem, desde cedo, descobriu que o Sol desempenha um papel importante na sua vida e que, sem o Sol, a vida física, como ele conhece, não existiria. Então, essas datas mais importantes na história da vida de Jesus se baseiam na posição do Sol conforme visto da Terra a partir das latitudes do norte. Depois que o Sol atinge o seu ponto mais alto nos céus, em junho, ele começa a cair gradualmente para o sul, levando com ele a vida do mundo vegetal. Então, quando se chega ao inverno em dezembro, quase tudo na natureza está aquietado, estéril e até mesmo congelado pelo frio. Se o Sol continuasse a descer para o sul, toda a natureza poderia ser congelada até a morte. No entanto, em 25 de dezembro, o Sol começa o seu grande movimento de retorno em direção ao norte, trazendo com ele novamente o calor da vida para o mundo, junto com a promessa da salvação. A cada dia que o Sol nasce mais alto nos céus, o homem ganha confiança de ser salvo da morte pelo frio e pela fome, pois ele sabe que enquanto o Sol se mover para o norte e atravessar o Equador, toda a natureza se erguerá com ele novamente, e que assim ela será ressuscitada do seu longo sono de inverno. Apesar do Sol ainda não ter nascido, todos os dias começam a partir da meia-noite, e como o Sol nasce no leste, oriente, e se põe ao oeste, ocidente, os antigos diziam que o dia nascia a partir da constelação, que à meia-noite do dia 24 de dezembro, a constelação que aparece nesse horizonte é a constelação de Virgem. Então, por isso foi escrito que o Filho e Salvador do mundo nasceu de uma virgem. Também foi registrado que essa virgem, mãe, estava viajando durante toda a noite e que ela parou em uma pousada, onde foi dado a ela o único lugar disponível para passar a noite, que ficava na manjedoura entre os animais. E lá, onde os animais eram alimentados, os pastores encontraram a criança sagrada. Os animais no meio dos quais a Virgem Santíssima foi alojada são os animais das constelações do zodíaco. E neste constante rodízio circular das constelações do zodíaco está a Virgem. E no movimento que a Terra realiza entre estas constelações, que leva um ano completo, toda meia-noite, no dia 24 de dezembro, a constelação de Virgem aparece no horizonte leste, onde o Sol e Salvador do mundo começou sua jornada em direção ao norte. Tem uma nota do tradutor aqui. Todas as referências feitas às constelações do zodíaco neste livro tratam-se de referências às posições e localizações geográficas das estrelas que formam essas constelações no céu em relação ao movimento da Terra em torno do Sol. Não entendo o significado destas referências como uma tentativa de endosso por parte do autor à crença na astrologia.
aos signos ou a qualquer outro tipo de estudo místico. Psicologicamente, este nascimento ocorre no homem no dia em que ele descobre que a sua consciência é o sol e o salvador do seu mundo. Quando o homem descobrir o significado desta afirmação psicológica, eu sou a luz do mundo, ele vai perceber que eu sou, ou a sua consciência, é o sol da sua vida, o sol que irradia a luz e lhe permite ver as imagens sobre a tela do espaço. Estas imagens são a semelhança daquilo que o homem, que ele, como homem, é consciente de ser. Assim, essas qualidades e atributos que parecem se mover sobre a tela do seu mundo são realmente projeções desta luz interior. As incontáveis esperanças e ambições não realizadas são as sementes que estão enterradas dentro da consciência, ou ventre virgem de cada homem. E lá elas permanecem como as sementes da terra, presas no solo congelado do inverno, esperando que o sol se mova para o norte e que o homem volte a reconhecer a posição que ele realmente possui. Ao retomar esse conhecimento, ele se moverá para o norte através do reconhecimento do seu verdadeiro ser, afirmando: eu sou a luz do mundo. Quando o homem descobrir que a sua consciência, o eu sou, é Deus, o Salvador do seu mundo, ele será como o sol em direção ao norte. Todas as suas ambições e desejos ocultos serão aquecidos e estimulados com o nascimento do conhecimento do seu verdadeiro eu. Ele vai afirmar que ele é aquilo, o que até então ele pretendia ser. Sem a participação de qualquer homem, ele irá definir-se conforme tudo o que ele deseja expressar. Ele vai descobrir que o eu sou é a virgem que dá a luz, sem o auxílio do homem, e que todas as suas autoconcepções, quando fixadas e sentidas na consciência, serão facilmente incorporadas como realidades vivas em seu mundo. O homem um dia irá perceber que todo esse drama ocorre em sua consciência, que a sua consciência incondicionada, ou eu sou, é a Virgem Maria, desejando, por expressão, que através dessa lei da autoexpressão, ele pode se definir de acordo com aquilo o que ele deseja expressar, e que, sem ajuda ou cooperação de ninguém, ele irá expressar o que ele conscientemente tem alegado ou definido sobre si mesmo. Ele então irá entender o porquê que o Natal é fixado em 25 de dezembro, enquanto a Páscoa é uma data variável, porque toda a cristandade se baseia na Virgem Concepção e descobrirá que a sua consciência é o ventre virgem, ou a noiva do Senhor, sendo autoimpregnado através de impressões, para que, sem nenhuma assistência, ele consagre essas impressões como expressões em sua vida. Que lição foi hoje essa sobre o Natal, sobre a gente ver? Porque se a gente for... Existem vários... Aqui está falando por que foi fixado dia 25 de dezembro, mas existe várias teorias e vários pesquisadores que falam que o nascimento de Jesus, né, por algumas posições, foi em fevereiro e não em dezembro. Mas por que foi fixada a data do Natal em 24 de dezembro? É por causa dessa constelação de como que estava, como que a gente pode perceber e colocar essa mesma concepção do dia 24 de dezembro, meia-noite, ou 25 de dezembro, em cada um de nós, para nós começarmos a manifestar aquilo que a gente deseja. Então, hoje foi explicado como que foi feita como foi fixada essa data e como que a gente pode usar toda essa sabedoria que Neville passou para nós
para a gente aplicar na nossa vida. Porque, de verdade, o Neville Goddard, ele mostra para nós o quanto que a gente pode manifestar as coisas na nossa vida, quanto que a gente precisa morrer e ressuscitar, o quanto que nós precisamos trazer para dentro de nós, visualizar, insistir, ele fala até em convencer o nosso pensamento para que ele acredite ser uma verdade, e dessa forma nós começarmos a manifestar na nossa vida aquilo que a gente deseja. O por isso do eu sou. Por isso que a gente precisa trabalhar muito o eu sou. Essa semana é muito bom a gente trabalhar eu sou a luz do mundo. Vamos trabalhar essa afirmação, eu sou a luz do mundo. Vamos parar em frente ao espelho. O melhor exercício que tem é a gente fazer o eu sou em frente ao espelho. Porque quando a gente está fazendo em frente ao espelho, você está falando para você, refletido ali, mostrando que existe o Criador, que é o Pai, e existe o Filho para manifestar. E ali, naquele instante, quando você está falando de frente para o espelho, eu sou, eu sou, eu sou, depois eu sou o que nós já aprendemos também durante a leitura, eu sou o que sou, quando a gente não sabe exatamente o que a gente está querendo manifestar, não temos clareza, eu sou o que sou, eu sou o eu sou, eu sou o eu sou. Por quê? É como se eu estivesse falando duplamente. Mas quando eu falo eu sou o eu sou, eu estou falando que eu sou tudo aquilo que eu posso querer manifestar, que eu desejo manifestar. Eu sou o possível e o impossível. Eu sou o eu sou. Eu sou tudo. E hoje, essa semana, a gente vai trabalhar o eu sou a luz do mundo, para a gente começar a despertar esse sol dentro da nossa vida. E fazendo de frente para o espelho, a gente está o tempo todo refletindo para nós, para o nosso eu, para o nosso divino que habita em nosso coração, o eu sou a luz do mundo. Para a gente trazer esse sol, esse orbe dourado maravilhoso. Por isso, o orbe dourado também, esse orbe dourado para dentro de nós, para ele brilhar o tempo todo. Essa é a nossa leitura de hoje. Eu vou encerrar a nossa leitura para a gente fazer o compartilhar. Então, para quem quiser participar na próxima semana, às 19 horas, toda quarta-feira, nós temos nosso encontro no Zoom. E depois da nossa leitura, nós fazemos o compartilhar, onde não é gravado esse compartilhar. Tá bom? Então, gratidão a todos vocês e continue acompanhando a leitura.